寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se a Guerra Civil Cambojana nunca tivesse terminado? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo e eu creio que vale o contexto. A Guerra Civil Cambojana, ela começou em 1967 e, em tese, oficialmente terminou em 1975 aí com o Khmer Vermelho subindo no poder. Porém, em 1970, né, com a República Khmer de Non Law, basicamente o conflito congelou entre República Khmer e Khmer Vermelho. A monarquia cambojana já não existia mais. Enfim, mas como que seria se a Guerra Civil Cambojana não tivesse terminado em 1975? E aqui nós vamos acrescentar outros players, né? Porque eu esqueci de comentar, mas também existiam aí um grupo chamado Furo, né? Que eram cambojanos exilados aí no Vietnã, que eram basicamente Khmer Champa, né? É uma mistura aí de cambojano com vietnamita. Então, né, eles também participaram, só que participaram aí ao lado dos republicanos e dos monarquistas. Não, alguns aí sob a própria bandeira, mas a grande maioria aí ou se juntou aos monarquistas ou aos republicanos aí pró-Estados Unidos. Beleza? Então, vamos lá. Ok, aqui a gente vai startar normal, 1967 a pancadaria começa. Mas aqui nós vamos mudar alguma coisa. Por quê? Porque a França e a Tailândia, né, vão apoiar ferrenhamente a monarquia cambojana, o rei Sihanouk. Mas o porquê? Porque a Tailândia e a França, né, tinham boas relações com o rei Sihanouk, e a França também não vai querer perder aí o sentimento colonialista. Então, com isso, ok, né, a monarquia vai sendo engolida aí tanto pela República Khmer, quanto pelo Furo, quanto pelo Khmer Vermelho, mas eles vão se manter aí com uma ajuda franco-tailandesa, né, aí no poder. Então, pode ser que soldados franceses que estavam aí na Indochina perdidos, voluntários tailandeses, né, começassem a lutar e a treinar o exército monarquista cambojano. E com isso, né, com a experiência da França e a logística fácil da Tailândia, seria fácil aí, né, do pessoal segurar o território. Já o Non Law e os soldados dele, provavelmente aí com toda certeza seriam apoiados aí pelos Estados Unidos. Então, os soldados americanos aí que estavam no Vietnã nesse tempo, eles iam acabar se retirando, só que em vez de voltar para os Estados Unidos, eles iam para o Camboja, não necessariamente aí participar ativamente da guerra, porém treinar e vender arma aí para os republicanos Khmers. Então, né, já a questão aí do Khmer Vermelho e do Furo, bem, o Furo acabaria lutando por conta própria, né, contando apenas aí com voluntários sul-vietnamitas, né, ou então vietnamitas Champa, sul-vietnamitas de um modo geral, e também outros Khmers aí perdidos pelo Vietnã. E já o Khmer Vermelho, aí sim, talvez poderia ser apoiado aí pela Pathet Lao,
né, uma vez que a Pathet Lao iria querer evitar fazer fronteira aí com republicanos de direita ou com monarquistas. Então, ok, né, a guerra civil vai rolando, vai passando o tempo, chegamos aí mais ou menos aí nos anos 80 e a guerra está congelada e o mapa está assim como vocês estão vendo na tela. Beleza, como é que isso ficaria? A China, né, já para fazer um contraponto com o Vietnã nesse período, provavelmente, com toda certeza, aliás, iria passar a sustentar o Khmer Vermelho, né, uma vez que eles também não iriam querer a presença americana por lá, nem a presença francesa, então eles poderiam acabar sustentando o Khmer Vermelho porque seria útil contra os republicanos pró-América, monarquistas e contra o Vietnã. E como é que os chineses iam fazer isso? Através do Laos. Né? Ah, mas o Laos não iria se meter? Não, mas ninguém ia precisar saber também que os chineses estão traficando armas para o Pol Pot através do Laos. E uma outra coisa também que ia mudar, né, é que o Pol Pot não iria invadir o Vietnã, pois ele ia ter a plena consciência, né, de que eles não teriam força para isso, e muitos dos sobreviventes aí do Khmer Vermelho poderiam acabar escapando e se voluntariando aí para o território aí do Furo, né? Que basicamente seria talvez o segundo território mais precário aí do Camboja. O porquê? Porque eles não têm líder, e ao mesmo tempo aliás minto, eles até têm líder. Não seria uma anarquia, porém seria algo mais descontrolado. O Khmer Vermelho, apesar de ter um líder em mão de ferro, seria descontrolado por causa aí do sentimento de vingança, revolta e os caras querer escapar. E provavelmente eles não iriam nem para a República Khmer, nem por Sihanouk, pois seriam considerados espiões e coisas do tipo, e então provavelmente eles iriam de base lá. Então, eu acho que os conflitos maiores mesmo seria entre o Khmer Vermelho, a República Khmer e o Furo, né? Uma vez que esses três aí estariam fazendo fronteira diretamente. O reino do Camboja e do Sihanouk teria sim, né, um pedacinho aí, mas não seria algo relevante de se invadir. E sem contar que eles também iam estar contando com uma presença militar francesa e tailandesa diretamente. Então, né, seria difícil. Já os Estados Unidos poderia usar a República Khmer para vender arma, né, sustentar mais um exército. E não só isso, mas também como seria aí de peso estratégico, a marinha chinesa está aí, eventualmente, caso precise, né, acabar ou defendendo Taiwan, ou o Japão, ou as Filipinas, né, ou, muito provavelmente sim, as Filipinas aí seria algo mais viável, né, a se pensar. Já a questão aí de Taiwan iria levar muito tempo, mas também os recursos naturais aí que os Estados Unidos poderia tá tomando dos caras. A outra questão chegamos aí nos anos 90, né, anos 90 por aí, eu acredito que a partir desse momento os Estados Unidos ia parar de mandar soldado para lá, ia reduzir o estoque de venda de arma, investimentos civis poderia ter para deixar aquela cara norte-americana, colocar McDonald's, Burger King, fast foods, né, não estou fazendo propaganda de nenhum deles aqui. Então, com isso também, né, colocar, até porque não eu não digo mais soldados, eu digo colocar uma base e deixar uma rotação contínua. O porto aí da República Khmer vai ser extremamente estratégico para a Marinha Norte-Americana, e eu acredito que eventualmente aí os ataques entre o Reino do Camboja e a República Khmer poderiam cessar. Já o Khmer Vermelho, eu acredito que talvez poderia colapsar, e o regime que ia entrar poderia até mesmo ser o do Heng Samrin, que a partir desse momento meio que, né, iria ser mais pró-Vietnã, o que acabaria irritando a China, ou então Heng Samrin e Pol Pot, o Khmer Vermelho, meio que poderiam coexistir. Já a questão do Furo, eu acredito que eles iriam deixar, né, de ser o Furo e começar a estabelecer aí a sua própria nação, se rotulando aí como o Estado do Camboja,
ou então estado, sei lá, dos Kimmers exilados, sei lá, algo assim. Então, eventualmente sim, eles poderiam acabar mudando de bandeira, ter um outro tipo de governo mais centralizado, mas eu acredito que sim, eles ainda continuariam aí, né, contra aí o Khmer Vermelho. De 2000 a 2005, eu acredito que as nações aí poderiam começar a tentar fazer um acordo, tentar fazer um cessar-fogo, ver uma nova constituição, ver o que dava para fazer. De 2006 a 2010, eu creio que eventualmente aí a República Khmer e o Reino Khmer, né, do Sihanouk, poderia começar a ter alguns problemas, né? Porque eles poderiam pensar, ok, a gente tem o mesmo inimigo em comum, mas temos ideologias diferentes, como é que a gente faz aqui? Então eu creio que alguns problemas de fronteira poderiam acontecer, né? Mas isso seria mediado tanto pelos Estados Unidos quanto pela França, né? O que poderia ajudar um pouco nas mediações. Já o estado do Camboja, né? O antigo Furo, né? Enfim, poderia talvez ter aí alguns ataques aí de fronteira com a República Khmer, né? Eu já não acredito que eles teriam um problema aí com Heng Samrin. Eu acredito que de 2011 a 2011 a mais ou menos 2018, eu creio que poderia meio que dar um restart no conflito, né, uma vez que tropas chinesas poderiam passar a ocupar aí entre aspas, né, o Khmer Vermelho, na intenção de ter uma base estratégica contra o Vietnã, o que poderia acabar acendendo aí, né, uma certa chama que poderia fazer com que a França e a China meio que ficassem cara a cara, né, o que teria muita tensão aí, mas eu não acredito que eles chegariam a se enfrentar. Mas já a Tailândia provavelmente iria meio que cessar um pouco aí dos acordos logísticos e começar a se preocupar um pouco mais com um pouco mais internamente. Já os Estados Unidos, eles poderiam colocar mais navios aí no porto aí da República Khmer, né, para eventualmente proteger a França ou até mesmo a República Khmer aí, né, contra os chineses, a base chinesa. E já os vietnamitas poderiam também, né, acabar colocando bases vietnamitas no lugar aí onde está o Heng Samrin, ou seja, o negócio ia começar a ficar muito mais tenso, ia ser basicamente uma Síria em escala menor aí na Indochina. E de 2019 até atualmente, eu creio que eventualmente sim, alguns bombardeios podiam acontecer, alguns ataques de artilharia, algumas coisas aí, violações e coisas do gênero, poderia começar a pipocar na fronteira. Eu não acho que nenhum estado deixaria de existir, mas eu acredito que não iria existir fronteiras estáveis, né, entre esses grupos. Vamos chamar de grupo para ficar mais fácil. Então eu acredito que eventualmente sim, né, iria ser uma confusão, mas eu não acho que os soldados franceses ou os americanos iriam se meter, eles apenas iriam cuidar de uma determinada região. Que curioso, né? Justo aquelas regiões aí que tem recursos naturais. Então eu acredito que eventualmente o Camboja iria ser um país completamente instável aí no Sudeste Asiático. O Laos poderia também acabar sofrendo disso com incursões cambojanas por lá, ou incursões laosianas no Camboja, né, para tentar dar uma segurada. O Vietnã, a mesma coisa, né? Já a questão da Tailândia, eu acredito que não tanto, porque eles iriam manter sim uma força aí justamente, né, para evitar que os cambojanos chegassem a ultrapassar a fronteira aí com a Tailândia. Beleza, minha gente? Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem aí a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Beleza? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Veja as teorias tanto no card quanto na descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço.
Me siga no Insta e nas minhas outras redes sociais, vou estar deixando aqui na bio, beleza? Enfim, falou e fui!